Pessoal, boa noite. Meu nome é Caio, eu sou coordenador do nosso primeiro curso de pós-graduação em gestão de pessoas em psicologia organizacional. Vamos explicar o assunto. Caio, tem alguém, eu acho que a Letícia está aberta aqui. Isso. Letícia, fecha seu microfone para a gente, por Fechou. gentileza. Isso, obrigado. Então, falando novamente, né, meu nome é Caio, eu sou psicólogo organizacional, estou aí há uns 10 anos no mercado, e a gente está lançando a primeira pós do Instituto Suassuna em gestão de pessoas e psicologia organizacional com foco em resultados. Então, nós estamos aqui numa primeira conversa sobre esse assunto, né, que será muito comum dentro do Instituto da agora em diante. A gente vai ter uma sequência de palestras com pessoas relevantes no mercado, que tratem sobre esse assunto, que tenham experiência, que tenham know-how, que possam agregar de fato sobre essa conversa. Como eu disse um pouco antes, essa conversa não é só para psicólogos, né? Nós estamos aqui no meio de gestão de pessoas, e isso envolve pessoas que trabalham na área comercial, pessoas que trabalham em RH, a galera que trabalha na área financeira, administrativa, enfim, todo mundo que se sente imbuído da vontade de ser gestor de pessoas ou já é gestor de pessoas, está no lugar correto, né, para se preparar de alguma forma para esse desafio. E nosso papo de hoje é com um dos melhores nomes possíveis, né, que eu poderia convidar para estar aqui, Gustavo, que além de ser um amigo, é uma referência no mercado de ensino, de gestão, está aí já há muito tempo no mercado. Desde sei lá quando, mas com uma boa referência, né? Como ele disse aqui, para quem foi chegando, já morou no Brasil inteiro, esse menino, já trabalhou em várias culturas diferentes, né? Então a gente está aqui numa sala multicultural e ele tem um pouco desse know-how e a gente vai compartilhar um pouquinho, né? Um papo leve, tranquilo, descontraído. A gente quer que vocês participem, mandem perguntas no chat, à medida do possível. Eu vou interrompendo ele para fazer essas perguntas para vocês, para representar vocês nesse lugar. E eu também, né, tenho o maior prazer do mundo de explorá-lo hoje no seu conhecimento, para que a gente possa aproveitar quem está vendo ao vivo, né, mandar as perguntas, e quem está vendo a gravação depois, também conhecer um pouco mais a perspectiva dele, né? Gustavão, é contigo, cara. Nós temos aí o tempo que você precisar para a gente conhecer um pouco mais da sua expertise na área. Nem tem tanto tempo assim, né, Caio? Nem tanto tempo assim. Eu preparei uns slides. Eu posso passar? Você prefere? Não, manda brasa nos slides. Qualquer coisa a gente vai te interrompendo aí, tá tudo certo. Ficou bom o material. Até que você tá indo bem. Me puxei assim, sabe? Me puxei. Isso aí. Agora deixa eu. Ai, cadê? Tem uma setinha para cima num tablet aí, ó. E, Gustavo, se você compartilhar uma tela só, você consegue ver o povo. Então, tá certo aqui? Não, faz assim, ó. Interrompe esse compartilhamento e a hora que você for clicar em compartilhar, você vai compartilhar uma janela, uma guia. Uma janela, uma guia do site. Não, bota uma guia, o Caio, que ele consegue ver o pessoal. E agora? Ele consegue ver a tela e o slide. Então, cancelarei novamente. Espera um pouquinho, gente. Uma guia. Isso. Vê se você não vai ver o slide e a turma. Vocês estão vendo aqui? Não. Ainda não foi. Eu acho que não... Eu acho que é na janela mesmo que você vai conseguir mostrar. Na janela, porque eu não estou... É janela. Mas tá bom. Então tá. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Que legal. Então, espera um pouquinho. Opa! Aí. Pessoal, boa noite. Tem uma encomenda hoje, né, que é para falar um pouco sobre estratégia organizacional e gestão de pessoas, qual é o nosso lugar. E eu pensei em ter um bate-papo mesmo com vocês, um bate-papo bacana, que vocês podem me interromper a hora que quiser, pode perguntar pelo chat. Para mim, indiferente. Eu prefiro que pergunte na hora, porque deixar para depois eu já perdi o time, às vezes, e já vira outro assunto, né? Então, eu prefiro que pergunte na hora. Tudo bem para você, Fábio? Caio?
O que ficar bom para você, tá bom para mim, meu querido. Tá tudo certo, pode mandar graça. Primeiro, eu quero agradecer, né, ao professor, consultor e amigo Caio Fábio Martins, que, apesar dele me chamar de velho e falar mal de mim, eu gosto muito dele, e ele é um profissional extremamente competente, e me chamou para dar um pequeno bate-papo para vocês, e espero estar contribuindo aí com vocês. Então, antes de me apresentar, né, o que eu penso muito aí da gestão? Queria fazer uma pergunta para vocês. O que um profissional pensa ao conhecer o líder? Como é que é? Ela abriu sem querer, pode seguir. Tá. Eu posso confiar nesse líder? Eu posso respeitar esse líder? Só depois ela pensa se você é competente ou não. Então, o mundo da gestão não é só competência. Fala sobre respeito e confiança sempre. Uma pessoa calorosa, confiável, que também é forte, provoca admiração, mas só depois que você estabeleceu a confiança é que a sua força se torna um dom e não uma ameaça. Então, o que eu sugiro para vocês sempre? Deixa eu voltar para ver um pouquinho de vocês aqui. Eu sugiro que vocês tenham esse trabalho frente a todas as pessoas que trabalham abaixo de você, par de vocês ou acima de vocês hierarquicamente. Eu preciso ter respeito e confiança. Quando eu tenho respeito e confiança, eu tenho um passo além para dar, eu diria assim, para criar um relacionamento profissional saudável. Um exemplo que eu dou é eu com o Caio. Eu sou professor, mas na sala que o Caio é meu professor, eu sou aluno e ele é professor. E por isso que a gente dá tão certo. Correto, Caio? Correto, né? Essa transição de papéis, né, Gustavo? E respeitar os lugares do outro, independente que ele esteja, né? E aí eu queria muito te perguntar um negócio, já posso? Pode. Obrigado. Cara, como é que eu faço para ser confiável? Então, a confiança é uma coisa que eu admiro muito. Algumas pessoas conseguem com muita facilidade e outras pessoas não conseguem tanto. Eu diria que confiança é uma coisa muito interna e que o primeiro passo para você obter a confiança das pessoas é ser verdadeiro. Então, em marketing tem um livro que é muito bacana, que é do Al Rias, que chama As 22 Leis de Marketing. E lá tem uma das leis, que eu não lembro exatamente qual é, que fala o seguinte, quando você assume um negativo seu, automaticamente o outro vai te dar um positivo. Isso é a base do marketing, a base da estratégia. Então, para mim, passar uma imagem de mais confiança, eu preciso assumir mais as minhas fraquezas. Isso, na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, né? Mas isso eu percebo que faz toda a diferença. Quanto mais você cresce profissionalmente, mais você assume alguns erros e poucas coisas você faz direito. Mas aquelas coisas que você faz direito, você precisa fazer muito bem. E é isso que vai trazer a sua referência no mercado. Gustavo, e aí, assim, falando isso em gestão de pessoas, né? O quanto que o RH, ele muitas vezes é visto como o lugar que as pessoas querem descobrir o erro, né? Principalmente o gestor, de forma geral. O RH é um detalhe, mas, assim, qualquer gestor. O funcionário, quanto menos ele admira, quanto menos ele respeita, quanto menos ele confia, mais ele procura falhas, né? E ele está o tempo todo ali como se fosse um cão de guarda, tentando descobrir qual é a falha do gestor para tentar derrubar ele de alguma forma, ou tentar desqualificar ele. E aí, quando você percebe que você tem falhas e você já assume essas falhas no a priori, fica muito mais sincera a relação e a chance do cara não te perceber como um ser humano, né, e não te acolher é muito menor. O que você acha disso? Eu penso que, assim, a gente sempre está no lugar que a gente se põe. Então, o RH, eu conheço vários RHs, eu diria assim, né? Eu conheço a gestão de gente e também aquela gestão contábil da história, sabe? Então, eu penso que quando você é um gestor, você é um presidente de empresa, você é um diretor, você é um gerente, você é um coordenador,
qualquer área, independente seja o RH, finanças, comercial, estratégico, logística, operações, qualquer área, eu diria que é como você se porta. Se você for um gestor que quer pegar defeito ou erros, você vai pegar. Se você for um gestor que não quer ver isso, você não vai ver isso também. Mas uma coisa que e é raro, eu diria que bons gestores são assim, são aqueles que percebem os erros, mas só falam dos erros que lhe convém. E o foco é um bom resultado. E não só o resultado financeiro, mas um resultado que deixa a empresa no azul, as pessoas que trabalham lá também recebem por isso e estão satisfeitas. Então, eu diria que isso é quase um sonho utópico, mas é uma tendência nós irmos para lá. Hoje, não sei o que você pensa, ou quem está aqui pensa, eu percebo cada vez mais uma dificuldade muito grande em contratação de pessoas. Aí as empresas falam, está faltando profissionais, não tem mais, estão faltando. Mas eu não sei exatamente se está faltando profissionais ou está faltando também a motivação para aquela empresa. Este modelo proposto atualmente, ele, cada dia que passa, ele é mais ineficiente. Eu não vejo futuro nele. A gente vive uma época de transição. Até quando é essa transição, eu não tenho nem ideia. Se você me perguntar uma data, eu vou chutar. E assim mesmo vou errar, vou chutar lá na frente para morrer antes, né, dessa data vencer. Mas, na prática, a gente não sabe. Mas é um momento de transição, que a gente tem que repensar muito. Eu vejo que o bom RH é aquele que consegue ter uma inteligência acima da média, onde ele coloca as pessoas e os resultados, um trabalhando para o outro. Entende? Não é nenhum melhor do que o outro, não é isso. Eu acho que essa discussão é inócua, tem hora. Mas é os dois trabalhando um para o outro. Aí eu acho que dá muito, muito resultado. Voltou aqui para mim? Voltou. Então, aqui, só para vocês entenderem qual é o meu olhar. Eu tenho um Border Collie que eu amo, assim, que eu adoro meu cachorrinho. Não é exatamente esse, porque eu não consegui tirar foto do olhar dele. Mas eu quis colocar. Então, qual que é o meu olhar? Eu sou formado em administração e estou indo para o 8º período de psicologia. O meu olhar é muito disso. A minha experiência de vida é administração, né? E com uma felicidade imensa de fazer psicologia. Filosofia, que eu gosto, mas a minha experiência basicamente é na iniciativa privada. Eu nunca trabalhei na iniciativa pública, eu diria assim, no trabalho público, apesar de gostar bastante. Então, minha cabeça funciona com pessoas, processos, muito da área comercial, muito da área estratégia, muito de gestão e também de finanças. Há muito tempo atrás, eu fiz um curso que mudou muito a minha forma de gerir, que foi um curso de governança corporativa, que tem 4 pilares, que eu sempre sugiro para quem for trabalhar com gestão, trabalhar com isso. Primeiro, prestação de contas, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Isso é muito importante, a gente prestar contas do que faz e sempre para a sua equipe ela entender o que está acontecendo. Tratar as pessoas com equidade e os números com equidade também. Isso é muito importante. Responsabilidade corporativa, colocar a pessoa certa no lugar certo e sempre trabalhar com o máximo de transparência possível. E isso muda totalmente a perspectiva de como funciona a gestão. Se você não tem transparência, agora minha esposa chega aqui e fica dançando em frente à câmera. Aí ninguém está vendo, mas eu estou vendo. É bem interessante, né, o conceito, assim. Seja bem-vinda, né? Então, assim, esse detalhe eu sugiro que todo mundo estude um pouco, aprenda e tente implantar no seu dia a dia. Governança corporativa.
É um assunto interessante, é um assunto do momento, já tem vários anos que ela vem maturando, e é um assunto que vale a pena levar para a empresa. Só fazendo uma pontuação aqui, Gustavo, o quanto governança é importante. Muito tempo, né, o profissional de gestão de pessoas ele ficou alheio à relação com a diretoria, né? Ele ficou distante das reuniões de negócios, ele ficou distante da tomada de decisão do investimento de produto, de serviço, as decisões de planejamento estratégico. E cada vez mais a gente é convidado a estar nessas reuniões, né? Cada vez mais nós temos o budget da gestão de pessoas, nós temos as nossas metas, os nossos indicadores. E eu acho engraçado falar disso, porque, assim, enquanto psicólogo e professor de psicologia, os meus alunos piram na matemática, né? Meu Deus, mas como assim? Eu vou trabalhar com gestão de pessoas, eu tenho que trabalhar com indicador, tenho que trabalhar com métrica, como é que vai ser isso e tal. E aí chegou o BI, né? O Business Intelligence, que entrega resultado, indicador e tudo isso é online ao mesmo tempo. Nananana. E a faculdade de psicologia continua ensinando que é venato. E não tem nada de errado com o que é venato. O problema é eu parar no que é venato. E achar que tudo que eu sei de gestão de pessoas está nesse lugar. E aí, cara, até vendendo o nosso peixe aqui, né, que a pós-graduação de gestão de pessoas com foco em resultados vai vir cheia de informação sobre indicadores, métricas e a parte estratégica. É por isso que a gente já começou falando de estratégia. Qual que é, para você, a importância de um profissional de gestão de pessoas ter acesso, ter domínio de um método de avaliação de resultados? Então, você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que fazer uma pós com foco em resultados é muito legal. E compreender que resultado não é essa coisa tão que a gente está cobrando, tão difícil, tão longe, tão distante da gente. O que a gente precisa entender, eu tive uma conversa com o presidente de empresa que eu gostava muito, há muitos anos atrás, e ele me falou o seguinte: a gente precisa de saber 3 coisas para ir bem na vida, empresarialmente falando, e que não precisa ter medo. E eu acho que o RH, eu tenho essa impressão, né, que o RH, por muitos e muitos anos, ele teve medo disso. Primeiro, você precisa entender de pessoas. E eu conheço muita gente que fala que entende de pessoas, e eu conheço poucas pessoas que entendem realmente pessoas. É mais um falar do que um sentir e fazer. Eu sinto um desrespeito com as pessoas muito grande. Então, isso não é uma realidade, veja, filho, muito grande. Outro item, área comercial. Nossa, meu Deus, eu vou vender. Gente, todo mundo precisa vender e todo mundo precisa entender de venda. Não quer dizer que você vai sair batendo de porta em porta, não é isso. A lógica da venda, sabe? O respeito ao consumidor, o respeito ao vendedor, o respeito ao funcionário. Todo mundo passa por isso, então não custa aprender, não precisa ficar assustado. E um outro item, que é o que mais assusta, né, a todos, pelo menos na minha percepção, é entender de números. Mas você não precisa entender de um negócio cabuloso, gigante, não é isso. Gente, as 4 operações já está bom demais. Sabe, o percentual ali, uma matemática financeira podre, já está bom. Você não precisa ir muito além, né? Ah, nossa, vou estudar finanças corporativas. Tá, que legal. Mas você vai usar 10% daquilo. Na prática, você precisa botar os números para trabalhar por você, né? E às vezes a gente se assusta e fica uma vida assustado, sendo que quando a gente enfrenta o monstro nem era tão grande assim, não era essas coisas. Então, eu diria que se o RH entender um pouco mais de números, um pouco mais do comercial, e um pouco mais de pessoas, sem ver pessoas como recurso, por favor, né? O que é Venato, que eu gosto muito, dei aula de TGA há mais de 10 anos da minha vida, Teoria Geral da Administração, né, TGA, que o livro mais famoso é do que é Venato. Ele fala muito que a gente tem 5 recursos, né? Recursos materiais, recursos patrimoniais, recursos tecnológicos, recursos financeiros e recursos humanos. Eu acho que é um equívoco aquilo, não que ele esteja errado, porque é muito tempo o livro, né? Mas eu acredito que a gente não pode olhar as pessoas como recursos, olhar ela muito mais como parceiro, sabe? Para a gente entender isso e dar mais resultado. Voltando aqui, então, quem que sou eu, né? Fui diretor de estratégia e negócio do grupo GJA, aí em Goiânia,
já fui gerente comercial da Pearson, fui superintendente geral, executivo da AESC, Associação Educadora São Carlos, no Rio Grande do Sul, fui diretor-geral de unidades da OPET, em Curitiba, fui gestor e professor da Unipap, de Berlândia, fui gerente de vendas da Coca-Cola, fui gerente de vendas de operação da Ambev, fui estagiário do Sebrae e fui fotógrafo. Eu fiz esse ano 35 anos de carreira. Então, isso eu passei em 35 anos e foi muito bom para mim, assim. Sou membro do Conselho de CEOs Insights da FGV e IBE de Campinas, há 7 anos que eu sou conselheiro. Sou professor de especializações em diversas instituições desde 2000, eu acho, 2001 ou 99. Sou doutorando em administração, sou mestre em gestão de processos, fiz um MBA em desenvolvimento de executivos e economia, sou graduado em administração e psicologia ali, estou tentando acabar. Fiz coach na Ohio University, nos Estados Unidos. Fiz uma formação para presidente de empresa no CEO FGV, curso a qual sou conselheiro. Estudei um curso de liderança em Stanford. Fiz coaching também no IBC aí de Goiânia, que foi muito bacana. E sou conselheiro de administração pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E nisso, nesse mingau todo, bate isso tudo no liquidificador, sai o Gustavo. Gustavo é uma pessoa que gosta de gente, gosta de trocar ideia, gosta de gestão, que sofre e que luta, e também tem bons resultados. E também tem fracassos consideráveis aí, né? Então, quando eu penso em estratégia organizacional e gestão de pessoas, uma reflexão que eu acho interessante fazer, liderar, fazer gestão, trabalhar, tem a ver com gente. Sempre com gente. E gente é gente. Cheia de sonhos, medos e dúvidas. Está na venda, na compra, na fabricação, na logística, em todo lugar. Então, seja o mais simples possível. Ao invés de simplificar, estão complicando tudo. E depois pergunto por que dá errado. Penso, Caio, que uma coisa interessante que a gente tem que fazer, e a gente aprende muito quando dá aula, é o seguinte: primeiro é ser simples, ter proximidade com as pessoas. E uma questão que eu percebo que a gente precisa fazer muito nas empresas é ensinar. As pessoas não sabem. Não sabe. O cara, mas ele tem que saber. Sabe nada. Tudo que é obrigação que a gente tem que saber, a gente não sabe. Quantas pessoas tinham que saber dirigir para tirar a carteira? Quantos bons... Carteira de motorista, né? Quantos bons motoristas você conhece? Entendeu? São raros, né? E a maior parte... E aí, Gustavo, fazendo um link com essa questão do recrutamento de seleção, né? Que eu acho que é uma dor... Quem trabalha com RH aqui que tem problema de recrutamento de seleção, gente, fala aí pra gente no comentário. Porque, assim, é a nossa angústia. Danilão, inclusive, chegou. Danilo Suassuna tá com a gente aqui. Obrigado por estar conosco, né? Danilo também tem umas dores aí em relação à contratação, tá aí no comércio desde sempre. A gente sofre muito porque as pessoas não estão prontas. E aí, quem já trabalhou em consultoria de RH, geralmente consultoria recebe a seguinte demanda do contratante, né? Eu quero padrão X e Y. E ninguém quer desenvolver ninguém quer gastar tempo, ninguém quer se esforçar. E você sabe como que a empresa se prepara para ser líder de mercado? É desenvolvendo gente. Né? Se a gente não gasta tempo desenvolvendo pessoas, como é que a gente pode pensar na empresa para ser líder? Fala, Gustavo. Vou fazer uma observação, o quanto que você está correto, que assim, mas as pessoas às vezes não querem dividir conhecimento. Até hoje existe um medo, se eu divido meu conhecimento, ela me ultrapassa. Isso é uma verdade às vezes, né? Não é uma mentira completa assim. Então, esse é um detalhe que a gente precisa quebrar nas empresas, né? Esse paradigma. Porque muitos profissionais não querem ensinar. E se você contrata e não ensina, você espera receber um profissional pronto, ele demora muito tempo a entender a cultura da empresa, demora muito tempo a aprender o que ele precisa para a empresa. Ele sabe o que é Excel, tá, mas cada empresa... trabalha Excel de uma forma, trabalha sistema de outra. Fala, Danilo, fica à vontade. Gustavo, quero te agradecer por estar aqui, agradecer essa turma gigante aí, né? A gente teve mais de 150 inscritos, 156, eu acho, inscritos. Que bacana. Parabéns pelo tema, Gustavo. Eu acho que você traz uma coisa muito louca,
que eu penso assim, todo mundo pode ter o ouro na mão, mas são poucos aqueles que sabem de verdade fazer um anel e fazer uma joia, né? Então, assim, não adianta, eu acho que uma coisa que eu sempre encho o saco do povo aqui é assim, não existe pessoa certa ou pessoa errada. Eu acho que existe a pessoa certa no lugar errado. Né? Aqui no Instituto a gente sempre tenta... Porque assim, eu posso te dar uma barra de ouro, Gustavo. Posso dar uma barra de ouro aqui para o Ailton que está com a gente, tem mais uma porrada de gente aí, mas a gente não vai saber fazer anel. Ou se a gente souber, a gente vai fazer cada um de um jeito. Que eu acho que é o que você traz como cultura da organização, como modo de fazer. Né? Então, a gente, quando traz um colaborador e explica para ele, acho que a gente está, inclusive, fazendo uma joia nova ao nosso olhar, ao nosso modo, e se um dia ele deixar de ser colaborador nosso, ele vai ser uma joia em outro lugar. Ele vai ser foda pra caralho, como todo mundo que está aqui à noite. 10 horas da noite, tá uma porrada de gente dormindo, assistindo televisão, fazendo um monte de merda em casa, falando que RH não dá dinheiro. Dá dinheiro, faz uma pós bem feita, faz o serviço bem feito, olha a caralhada de coisa que você fez, né? Encheu aí de conhecimento, e aí dá certo. Mas por quê? Porque tem que ter um ourives ali, tem que ter alguém lapidando. Não adianta a gente querer sentar a bunda e falar, não, vai dar tudo certo, pô, não vai, cara, não vai. Né? E tem que ter um fogo, Desculpa, sabe, demais, Danilo? Gustavo. Tem que ter algo assim que... Você tem que ter a prova, você tem que ter a dificuldade. Mas eu queria voltar um pouquinho e te falar assim, você falou uma coisa muito importante, que eu gostaria de acrescentar uma palavra, que é desapego. Cara, tem muito profissional bom na sua empresa que não vai ficar na sua empresa, e tudo bem. Sabe? E tudo bem. Agora, você precisa ser uma máquina de construção de bons profissionais. E aí alguém vai sair, beleza, alguém vai sair. E ele não vai ficar para sempre, mas enquanto ele teve, foi bom pra cacete. Foi e muito quando ele sai, vai a ser gente bom cresceu também, junto. porque ele vai te indicar, ele vai falar bem, você cria um círculo virtuoso. Isso é bom. E assim, né, para o profissional de RH, entrando aqui na discussão de gigantes, para o profissional de RH, eu acho que não tem nada melhor do que olhar para um colaborador que a gente pegou aí do menor aprendiz, o cara foi a gerente, de repente ele é contratado por uma empresa top no mercado para ser diretor, por exemplo. Você fala, cara, formação nossa, tava aqui, ó, desde o dia que entrou, tava fazendo o onboard do cara, né, desenvolvi o cara e aprendeu. E isso é um RH estratégico, é pensar a estratégia da empresa, porque a empresa ela tem um time que às vezes não é o time da carreira do cara, né? O time da carreira é um, o time da empresa é outro, e tá tudo bem, a gente segue o baile. Tem um detalhe, cara. Gustavo, deixa eu só te contar um caso que aconteceu aqui, que você falou Aqui dentro do Instituto eu contratei um cara para ser meu pedagógico. E ele foi pedagógico aqui durante um tempo, e um dia ele falou assim, cara, eu vou sair porque eu quero continuar a minha carreira de advocacia. Ele, dentro da faculdade de advocacia, passou no vestibular, como chama aqui, tem da OAB lá, passou na OAB. A hora que ele passou, ele estava estudando para a OAB, aí eu falei, cara, sai mesmo da empresa, você está certíssimo. E aí eu dei para ele um presente, que era o sonho dele, né? Aí só que aí veio a pandemia e tudo mais, mas eu dei um presente para ele que na época era o sonho dele. Fui criticado por um monte de consultor que estava aqui, não, que absurdo, não sei o quê. O cara sai, você ainda dá um presente pro cara assim, bom, ele gostava de Fórmula 1, queria ir para ver a Fórmula 1, eu falei, vai para a Fórmula 1, vou pagar os ingressos para você entrar naquele trem, tarará, vem com a barulheira. Né? Hoje o cara é advogado aqui do Instituto. O cara voltou como advogado, que é o que você está falando, cara, que é muito importante. Ou a gente investe na pessoa, ela vai voltar para você, direto ou indiretamente, mas com conteúdo muito maior, né? Que o Gustavo estava falando da prosperidade. Não tem como, se você faz o bem vai voltar, não tem erro. Só que o psicólogo, Gustavo, não sabe fazer essa métrica que você está falando. Morre de medo de número, e aí não coloca em métrica, aí o cara não sabe mesmo. Qual que é a diferença de ter o Ailton aqui na minha empresa ou não ter? De ter a Milene aqui ou não ter? Vai fazer diferença? Cadê o número? Aí precisa fazer o que o Gustavo estava falando, né? De saber matemática básica para poder colocar ali um indicador ou outro. Mas é uma construção, sabe, Danilo? Cara, e é bom trocar essas ideias, porque quando o cara cai a ficha, né? Eu acho que cai a ficha já passou da idade eu falar isso. Eu vou parar de falar cair a ficha. Porque muita gente não sabe o que é cair a ficha. Né? Continua crescendo. Tem a ver com você, é coerente. Tem a ver com a minha origem, né? Então, ele gosta porque ele aprende algo
muito diferente da formação dele, e ele se desenvolve. Então, eu diria que o futuro, ele passa por profissionais de diferentes formações. Quando a gente pega um economista, ele tem um olhar, né, uma formação de economia, o outro tem uma formação de psicologia, outro de administração, outro de advocacia, mas todos eles vão administrar. E esses olhares diferentes são ricos, e eu, na minha imaginação e na minha prática, eu percebo que o resultado é muito melhor do que a gente trabalhar só com psicólogo, só com advogado, só com administrador, só com uma linha de pensamento. Eu preciso ter visões diferentes. O mundo hoje está muito diferente e a gente precisa entender isso. Gustavo, isso, assim, é condição básica, né? Eu falo para a galera, a gente não precisa estudar, por exemplo, BI. Você precisa ser amigo do cara da TI que sabe sobre o BI. Porque se você for amigo dele, ele te ensina. E aí é ele quem tem o domínio do saber, vamos assim dizer. Às vezes a galera do financeiro, você não está sabendo fazer cálculo de ROI, né? Retorno de investimento. E aí você vai lá com a galera do financeiro e fala, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que eu faço a conta aqui? E se você tem uma boa relação interpessoal na empresa, né, você tem uma boa habilidade de convivência, você se torna um bom estrategista utilizando os meios que você tem. Porque isso é estratégia. Estratégia não é dominar tudo, né? É saber usar o que tem no meu contexto ao meu favor. O conceito de estratégia que eu mais gosto é do Porter. Mas eu vou te dar outro bem simples. Eu até, se der tempo, a gente fala do Porter. Eu trouxe um material que é só para ter o que falar, né? Mas a gente vai tendo um bate-papo aí. A estratégia é sair do ponto A para o ponto B. Se deu certo, é uma estratégia boa. Se deu errado, é uma estratégia ruim. E você tem que mudar isso constantemente, porque o mercado está mudando, né? Então, eu vejo que a gente precisa ter um nível de conhecimento bom, mas a gente chegou num ponto que a gente não consegue saber tudo. Então, a gente tem que ter uma facilidade de lidar com as questões, interagindo com o outro, e ter essa interdependência. Eu acho que dependência é muito ruim, eu não gosto de dependência, mas a interdependência é super bacana, e é ali que o desenvolvimento acontece, que o resultado vem. Eu tenho profissionais que não dependem, mas o conjunto interdepende. Isso é um conceito que poucos entendem, né? E falando de conceito que poucos entendem, sobre interdependência, eu queria retomar 2 termos aqui que, na minha cabeça, aluno de psicologia não aprende e a gente precisa falar sobre eles. A gente falou muito de métrica e de indicador. O que é métrica, Gustavo? O que é indicador, pelo amor de Deus, para esse povo que ainda não sabe dessas definições? Mas que a gente precisa começar com outras definições. Tem uma definição que eu gosto muito, que é assim, ó. Eu faço uma coisa certa e dá resultado. Eu faço direito, mas não dá resultado. Me entende? Assim, esse conceito? Tem pessoas que gostam muito de executar o trabalho, mas esse trabalho, no final das contas, não serve para nada. Eu faço, né? Então, ela é muito boa naquilo, mas não serve para nada. E tem pessoas que são tipo o Romário, não faz nada, mas ele está na porta do gol. E ele faz gol. Entendeu? Então, eu preciso começar a entender o seguinte: para que eu tenho métrica, Caio? Eu preciso ter uma visão balizadora do negócio, porque senão cada um vai pensar de um jeito. Então, eu preciso ter uma métrica. E outra coisa que poucas pessoas fazem com competência também, eu preciso ter uma meta. Qual é a meta a ser seguida? Quem faz essa meta precisa ter um bom senso muito grande. Muitas pessoas fazem metas impossíveis de bater. Isso causa um desânimo muito grande. Nossa. Então, mais do que conceito de eficiência, de eficácia, de métrica ou de meta, eu preciso ter um gestor coerente, um gestor competente, que ele tenha bom senso. Eu conheço muita gente que sabe muita matemática, o cara é top das galáxias, mas não tem bom senso. Então, essa configuração que eu diria assim, que é é até ruim falar, porque senão posso ser entendido errado, mas
Eu ia falar engenheiro, mas não vou falar engenheiro. Pessoas que entendem muito de matemática, eu preciso misturar com pessoas que entendem muito de pessoas. E eu não quero entender que o engenheiro entende de matemática e o psicólogo entende de gente, porque eu não acredito nisso. Eu acho que cada ser humano é um ser humano. Conheço muito engenheiro que entende mais de pessoas do que psicólogo, entendeu? Então, eu preciso ter gente competente que entenda realmente dessas coisas. Uma vez eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma psicóloga que era pedagoga também. E ela... As maiores atrocidades que eu vi em gestão, ela que fez. E eu trabalhei com um economista que ele tratava as pessoas muito bem. E economista, no geral, ele é muito bom de matemática, de análise financeira, eles são tops. Então, assim, eu não posso julgar uma pessoa só pela formação dela. Eu preciso conhecê-la mais profundamente. Então, hoje, quando eu penso em bons profissionais, eu penso em julgar menos e observar mais. Cara, e assim, você falou sobre essa questão de meta, né? O quanto que a gente, assim, eu acho que tem N coisas na sua fala, né? Que coisa massa de pensar. Quando a gente fala sobre perfis de liderança, a gente tem que pensar que liderança foi chamada para servir, né? E liderança que serve o liderado é uma liderança rara, escassa. Bem a teoria, né? Que liderança foi chamada para servir. No geral, a liderança quer que você sirva a ela e deu. Tá. Eles querem ser o famoso baba-ovo, né? Quem a liderança gosta por perto é esse cara. Mas a liderança ela não pode se colocar nesse lugar, porque se ela se coloca nesse lugar, ela fica aquém do liderado, né? Ela se torna uma pessoa sujeita ao liderado. O liderado exerce poder, está maluco? Que negócio é esse? E aí a gente tem que pensar o quanto que esse líder ele está conseguindo ser assertivo nesse processo. E aí eu queria chamar a atenção para um conhecimento específico da psicologia. A psicologia vai pensar muito na relação do ganha-ganha, né? Apesar de não ter esse nome, porque esse nome é muito comercial. Mas a gente pensar saúde para a organização. Como que a gente pensa saúde na organização, engajamento, né? Que é empowerment, que é o grande tema, né? O Danilo fez uma piada aqui no chat falando que a gente tem que engrezar as coisas. E se tem algum lugar que a gente engreza tudo, é na organizacional. Mas a gente tem que engajar a galera. Engajar a galera envolve, inclusive, métrica que permita metas assertivas. Se você não sabe, por exemplo, avaliar o resultado do ano anterior para pensar no resultado do ano atual, você não consegue se organizar nesse processo. E às vezes, e aí, Gustavo, você já teve lá na gestão comercial, também já fui gerente comercial. A gente, na gerência comercial, a gente viaja. A gente quer definir meta maluca, né? Porque o povo tem que dar o sangue, tem que entregar tudo. E aí, nesse processo, a gente adoece a galera. E aí, se a gente tem um bom profissional de gestão de pessoas ali no meio, você traz uma reflexão para o cara, cara, pensa melhor. Será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor forma? Será que esse é o caminho que a gente vai seguir? Ou você é esse cara, né? Às vezes a gente tem alguém que está trabalhando na gestão, trabalha na gestão comercial e quer ser um bom gestor de pessoas, mas saber ponderar as coisas, né? Saber lidar com isso. Então, existe uma força invisível aí nas empresas que elas forçam a gente a ser incompetente. Porque essa questão de vou dar o sangue nos olhos, vamos gritar, gente, aqui é uma família. Cara, isso é doidura. Eu nunca mandei ninguém embora da minha família. Empresa não é família. É muito rara a empresa. Pode ter alguma que tenha essa verdade, mas no geral não é essa verdade. Ah, o olho do dono. Tá, mas você não divide o lucro que ele tem, né, cara? O cara põe 500 milhões no bolso, você ganha 400 mil e ele não é bem por aí, entendeu? Não é assim. Então eu acho que, e nem sou contra, não é isso, mas eu acho que quanto mais verdadeiro você for, mais eco você tem. Então, essa gestão que a Ambev tinha, né, comercial ali em 98, 99, quando ela era, nem existia Ambev, ela era a Companhia Cervejaria Brahma, onde ficou famoso. Depois virou Ambev, né, e todo mundo falava que é Ambev. Mas essa gritaria, né, essa coisa eu acho que maximizar a exploração e até mesmo a inferiorização daquela pessoa que dá um resultado menor, eu acho que isso é muito triste e não é o caminho. Isso criou uma legião de monstros e legião de doentes, né? Tem muita gente que ficou doente na empresa. Eu penso, Caio, que dá para dar muito resultado,
trabalhando direito, mas tratando as pessoas bem e com respeito. Esse desrespeito generalizado, eu não vejo dando resultado. E assim, é um resultado falso. Né? Quando a gente fala de uma pós-graduação, né, como no nosso caso aqui, com foco em resultados, e aí você falou sobre essa desmistificação do resultado, a gente tem que entender isso, que resultado também é o quanto o meu colaborador não consegue ficar na minha empresa, porque ele não consegue se suportar na saúde mental dele nesse período. Uma empresa saudável, ela gera pessoas saudáveis. Né? Ou eu me proponho a ter uma empresa saudável, eu sei que eu vou ter que ficar trocando gente o tempo todo. Quem já trabalhou em empresa com a cultura adoecida, percebe o quanto a gente sofre no recrutamento de seleção. O recrutamento de seleção se torna um inferno, porque ele é um lugar de chamar pessoas a um sacrifício, e não a um cuidado. Né? E uma empresa saudável, ela é boa demais de contratar, você está doido. Chega um ponto que a empresa não consegue contratar mais do jeito que gostaria, porque a fama cresce, né? Então, eu diria assim, perfeito ninguém é, mas a gente precisa achar uma interseção, um momento assim de paridade, onde eu consiga um trabalho, né, consiga um profissional bom, e ao mesmo tempo a empresa continua lucrando legal, estando no azul, com perspectiva de crescimento. Isso é uma guerra que às vezes um ganha, às vezes outro ganha, mas o interessante é a gente conseguir um equilíbrio para os dois ganharem. Lógico, o empresário vai ganhar mais, ele é dono do capital ali, ele tem um risco maior na mão dele, tem um monte de coisa. Mas a gente precisa que os dois cresçam. Quando eu tenho uma situação que um ganha muito e o outro perde muito, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai dar um problema gigante, gerar muitos clientes para a psicologia. E assim, né, cara, quando a gente pensa, por exemplo, em ganha-ganha, né, ou um ganhar muito e o outro ganhar alguma coisa a mais também, a gente tem que pensar em remuneração estratégica, que é um outro desafio, porque encontrar um gestor que consiga implementar uma remuneração que seja atrelada a bons indicadores, né, assim, eu não sei como é que é em São Paulo, como é que são os outros mercados que você visitou, mas aqui em Goiânia, quem faz isso, quem trabalha com cargos e salários aqui em Goiânia, tá rico. Porque é um desafio danado para a galera conseguir entender como é que faz cargos e salários, como é que pontua cargo, como é que a gente avalia resultado. Porque a gente não está próximo a isso. A gente separa muito o que é dinheiro do que é serviço, né? E remuneração tem que estar atrelada a esse processo, não tem jeito, a gente tem que estar olhando para o mercado o tempo todo. E é um esforço da gestão de pessoas, né? Se atentar a esse processo. Às vezes, um departamento que você tem acesso que não está sendo remunerado de forma adequada, pode ser o gap de amanhã da empresa. Por exemplo, às vezes melhorou muito a condição do desenvolvedor PHP no mercado, né? E aí você não desenvolveu o salário do seu desenvolvedor PHP. Daqui a pouco ele pede conta. E ele cuidava do acesso do banco de dados da empresa. E como é que você vai fazer? Então, entender essa lógica é importante para a gente manter pessoas também, né? Que é um dos subsistemas da gestão. Sabe, eu penso que quando o gestor é bom, ele olha para tudo isso de forma muito facilitada. Mas com o tempo, o que eu observo, Caio, é que vai dando uma miopia. Uma miopia na empresa, no gestor, ele já acha que não precisa tanto, já crescemos. E ele começa, a empresa em si, né, começa a criar uma arrogância. Aí vem a dificuldade. Nesse mesmo livro que eu citei anteriormente, lá das 22 leis de marketing, tem uma lei que eu gosto muito, que é o seguinte: o sucesso quase sempre leva à arrogância. E a arrogância sempre leva ao fracasso. Eu vejo esse ciclo nas empresas. Quase todas as empresas que eu conheço são assim. É que talvez parece uma ideia já que aconteceu há muito tempo, né? E a gente às vezes acha que não vai acontecer de novo. Mas assim, cara, a Olivetti quebrou. Brinquedos Estrela quebrou. Eram líderes de mercado assustador. A Globo está quebrando. Você tem aí a Kodak se ferrou, né? A Xerox foi a maior empresa de venda do mundo, cara. O melhor treinamento da década de 80 de vendas era a Xerox. Na década de 90 ela já era ninguém. 2000, né? Cara, quem é Xerox hoje? Então, isso é uma questão assim. Aqui bom, cara.
Que bom, ela era gigantesca. Chocolate Garoto era gigantesco. Nestlé, hoje é um chocolate a mais ali, que nem é tão bom assim, entendeu? Então, as empresas, por arrogância, elas vão perder no mercado. E isso é um fator decisivo para o fracasso delas. Gustavo, e assim, né? Eu sou consultor, né, de RH, e eu estou atualmente tocando um processo de treinamento de competência core. Para quem não sabe sobre o assunto, depois dá uma pesquisada, que é um termo novo no mercado ainda. E aí eu dou treinamento de empatia para motorista de ônibus, para lavador de ônibus, para mecânico, lanterneiro. E aí eu fico pensando no custo disso. E quantas empresas têm a capacidade de pensar nessas pessoas que estão lá na operação, na parte mais eu posso dizer, né, mais pegando pesado, né? E, de fato, precisa ser desenvolvida em todas as competências que a organização tem. Isso é caro, sabe? Desenvolver pessoas não é barato. A gente não está falando aqui que RH tem que ser barato. Hora nenhuma a gente falou isso. Porque gestão de pessoas, de fato, é um desafio para ser implementado. A gente vai fazer uma formação, né? A gente vai investir tempo, vai investir dinheiro e, obviamente, isso vai ter um retorno para a gente, graças a Deus. Por isso que essa é uma das áreas mais vantajosas da psicologia. Mas se a gente não pensar nessa integração do processo contínuo de desenvolvimento, a gente não consegue evoluir. E aí tem um comentário aqui da Mayara, que ela diz assim, ó, eu trabalhei em uma empresa com uma cultura horrível, somos uma família, não pode questionar a gestão, aguenta isso aqui calado. Enfim, um adoecimento mental e físico do grande. Hoje em dia estou em um trabalho que me proporciona uma qualidade de vida melhor. É perfeita? Não, porque ninguém é, mas há muitas diferenças. Olha só, toda vez que a gente percebe a empresa que não há uma reciprocidade da reflexão que é cobrada do colaborador por parte da empresa, a gente percebe um processo de adoecimento do colaborador. E o resultado é esse. Maiaras vão saindo das empresas e vão carregando consigo a competência que às vezes a empresa poderia aproveitar. E aí, Gustavão, uma questão, né, que eu trago para ti. Como que a gente pode, por exemplo, em meio a alguns caos que a empresa tem, né, principalmente na área financeira, às vezes a empresa não está faturando o que deveria, às vezes está numa situação mais complicada, mais calamitosa. Como é que a gente pode pensar gestão estratégica de pessoas em situações de crise? Eu acho que pensar em crise é mais fácil do que pensar quando o mar está muito calmo, está muito azul, está muito bom. Mas quando a gente tem crise, Caio, a crise é muito bacana, porque você não tem tempo, você tem que fazer o negócio rodar, acontecer, e as pessoas aceitam mais. A gente cresce na crise, só que a gente engorda quando o mar está muito azul. Eu não acho que mar azul é bom para nós, sabe? Eu prefiro a crise. Na crise você reduz custo, você é mais criativo, você deixa o seu negócio muito mais enxuto e você trabalha um RH muito mais focado. Quando você começa a estar muito bem, você começa a colocar o RH para fazer um monte de coisa que não serve para nada. Sabe assim? Começa a colocar vários assuntos que não agregam, fazer treinamentos que não viram nada. Mas na crise, você começa a ter um olhar para o resultado que faz toda a diferença, toda a diferença. A Luara quer fazer uma pergunta. Luara, fique à vontade. Você está muda. Será que ela nos ouve, Caio? Boa pergunta. Luara, tá por aí? Será que foi sem querer? Eu estava olhando aqui também para poder ver. Luara? Luara, qualquer coisa você manda no chat aí também, caso... Olha só. A Sandiele falou uma coisa interessante, e aí, Gustavo, eu acho que aí... cara, é por isso que eu gosto de andar com você, assim. Andar com você no recreio, para mim, é um privilégio. Porque quando você fala sobre essa questão de crise, né, o quanto que a psicologia é a prova que as crises, as guerras, por exemplo, no caso da psicologia, desenvolve ciência. O quanto que esse mal-estar nos incomoda. E aí a minha preocupação a gente tem que tomar cuidado para que o mal-estar não seja um único lugar de incômodo, para que a gente possa criar incômodos, no sentido de pegar aspectos que as pessoas não percebem e a gente levanta isso como demanda e fala, e agora? Você não está vendo isso? Não, olha a consequência disso, porque agora, como você disse, né, a gente está engordando. E a médio e longo prazo, a gente vai estar obeso. A gente quer isso?
A gente quer chegar nesse lugar ou a gente vai criar um ritmo de gastar essa energia de alguma forma? Mas sabe que quando a gente está nesse momento de engordar, é um momento muito gostoso, é um momento muito bom, é um lugar muito confortável, onde a gente come bem, sabe? A gente tem uma churrascaria bacana, a gente toma cerveja, toma refrigerante, sorvete, e é mais uma visita, mais come aqui, come ali. Cara, isso é muito difícil a gente sair disso. É uma roda de samsara. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Roda de samsara, né? Mas a roda de samsara assim, é um eterno recomeço, um eterno recomeço. Toda hora você faz o mesmo erro, cai né? e fica naquilo, né? Isso chama roda de samsara, né, para os indianos. O inglesano aqui é o loop infinito, né? Essa ideia de o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Essa é uma boa, Gustavo. Essa é da sua época. Que feio, Fábio. Que feio, que feio, que feio. Eu desejo ardentemente que você tenha diarreia com tosse hoje. Você fala com a sua velha. Essa foi boa. Tenha muita tosse. Esse é o meu desejo profundo. Mas fazer o quê, né? Mas continuando aqui, né, no nosso assunto, no nosso papo cabeça, né, cara? Eu diria assim, ó, que eu conheço poucas empresas que conseguem superar um momento bom e várias empresas que superaram um momento ruim. Quando você pega as lojas americanas, né? Aí olha que situação. Cara, isso é uma época boa que eles viveram. Eu posso citar várias outras empresas aí que viveram uma situação boa e agora, olha a guerra da Rússia. O Putin passou 20 anos arrumando a Rússia. Na hora que ele estava bom, que a economia estava boa, ele fez guerra. Quando ele estava fraco, ele não queria guerrear com ninguém, né, cara? Ele não meteu a cara lá com ninguém. Então, assim, eu vejo que a nossa... Eu acho que a gente não tem maturidade suficiente para estar muito bem. A crise nos fortalece ainda, sabe? Essa é a minha leitura. E aí, assim, né? Você falou sobre uma questão de treinamento que não leva a lugar nenhum, né? Desnecessário. E aí, muitos mesmo, né? A gente que está dentro do RH sabe que a gente percebe isso na prática. Agora a questão é o quanto que a gente está alinhado, né, Gustavo, com a estratégia da organização. Eu vejo muitas empresas que o psicólogo ou o gestor de pessoas, né, seja ele qual área que for, ele não sabe do que é a empresa, qual que é o business da empresa. Se perguntar para ele o que a empresa vende, ele não sabe responder. Porque ele não participa da operação. Eu falo muito isso nas aulas, né? Eu estou dando esse semestre, inclusive a Zilda é minha aluna de psicologia organizacional, estou falando muito esse semestre sobre a importância do cafezinho. A gente precisa, como gestor de pessoas, tomar café. Não no sentido literal da coisa, mas de ter pausas. A gente precisa andar na empresa, a gente precisa conhecer a organização que a gente está, a gente precisa conviver. E você falou disso, Gustavo. Me lembro que uma vez você falou sobre o seu escritório, que você gostava de tomar Coca, mas você tinha uma Coca Zero lá para quem gostasse, para receber as pessoas. E aí, naquele contexto, você falava sobre ser agradável e porta aberta para quem chega. Cara, fala sobre isso. Como é que é ser o diretor e ainda assim estar disponível para receber a galera? Como é que isso funciona na operação todos os dias? Cara, eu sempre penso assim, eu não sou diretor, eu estou diretor, né? E no momento nem estou. Mas assim, eu sou carioca, mas eu me considero mineiro, porque eu fui criado em Minas, em Patos de Minas, né? Que era a nossa discussão anterior aí, que é a melhor cidade do mundo. Que eu acho que já é um ponto que todo mundo entendeu, a gente não precisa voltar nesse assunto. Gente, eu não aceito, a Nicuns é melhor. Depois vocês escrevem no comentário qual é a melhor cidade do mundo. Qual que é o nome da cidade? A Nicuns, Gustavo, e qualquer piada em relação a Nicuns, você será punido. É cidade? Eu super concordo. Não é? Maravilhoso, né, Lana? A gente encontrou alguém Lana aí. conhece. Eu concordo. Olha que Tem as beleza. melhores cachoeirinhas também, viu? Eu nem conheço aí, ó. Vou conhecer. Olha, eu vou te falar uma coisa, Gustavo. A Nicuns, só por eu ter nascido lá, a Nicuns já se tornou a melhor cidade do mundo, tá entendendo? E isso nem é transtorno narcísico, é só realidade, é fato. Ganhou de pato, Gustavo, porque alguém conhece a cidade. Eu tô Eu vou aqui ligar para alguém testemunhar. e pedir. Alguém, por favor, fala que conhece Patos. Pode ser mentira, não tem importância, não. Ailton, faz a caridade aí, fala assim que você conhece Patos e adora Patos, tá? Faz a caridade para a gente aí.
Até confundi o que eu estava respondendo para você, Caio. Estava falando sobre. Eu falei sobre essa questão das portas abertas da sala da diretoria. É mesmo. Cara, então eu fui criado em Minas. E Minas, eu aprendi uma coisa muito bacana, que é resolver os problemas comendo pão de queijo e tomando café. Tem coisa que a gente não resolve, é só escutar mesmo, cara. Sabe, eu tive uma avó e uma bisavó que eram muito políticas, assim, me ensinaram a ser políticos, a tratar bem as pessoas. E eu segui isso. E ensino a minha filha também. Cara, eu vejo que ninguém é melhor do que ninguém. E quando morre, todo mundo vai para a mesma caixinha, né? Cara, todo mundo vira caveirinha ali, todo mundo fede, todo mundo fica feio e por aí vai. Então, assim, trate as pessoas bem. E isso é tão bom, cara. Tão bom, assim. Várias vezes na vida eu tive a oportunidade de ser bem tratado. E eu sou muito grato a isso. Eu tive um chefe que eu fui estagiário dele, ele é meu amigo até hoje. Ele chama José Rander Lopes. Ele trabalha no Sebrae, tem 200 anos, né? Eu fui estagiário dele, né? Imagina. Meu irmão, eu fiz a conta aqui, cara. Eu não consegui nem chegar. 1870. 30 anos, né? Eu tenho 48, fiz com 18, então assim. E um dia ele saiu do... Conta, né? Como é que é? Essa é a história que você conta, que você tem 48, mas você tem 48 há muito tempo. Tem isso, né? Tem 6 meses que eu tenho 48. Então, assim, ele me tratou muito bem, né? E quando eu fui ser estagiário dele, eu fazia faxina, né? Trabalhava. Um dia ele chegou, me deu um rala, falou assim: Gustavo, você é estagiário, cara, você não é faxineiro daqui. Você tem que aprender, você tem que estudar. Daqui 1 ano e 11 meses você vai ser demitido, porque o estagiário a gente não contrata e vai. Cara, ele me deu, né, de presente, assim, eu não paguei, por isso eu não daria conta de pagar. Eu fiz 35 cursos pelo Sebrae, cara. Eu só não fiz o Empretec, que na época eu não podia, né? Porque eu era funcionário, assim, era estagiário. Então, assim, aí muitos anos depois, eu era gestor da Unipac de Uberlândia, e ele foi lá me pedir emprego, né? Falei assim: pô, Gustavo, você podia... eu queria dar aula. Eu falei assim: Zé Rander, eu nem sei se eu tenho aula para você, mas se não tiver, você fica com as minhas aulas, cara. Eu não posso te negar uma aula, cara. Você é minha base profissional. Primeira reunião de negócios que eu fiz na vida, eu fiz com o Zé Rander. Até hoje ele é meu amigo. Eu conversei com ele tem 15 dias, 20 Gustavo, dias, assim. Eu vou te contar uma história muito boa também. Eu comecei minha carreira em consultoria de RH, né? Psicólogo tem 2 escolhas, né? Ou ele vai para a consultoria de RH, ou ele vai fazer qualquer outra coisa, né? Mas eu escolhi fazer consultoria de RH. E aí, eu trabalhava numa consultoria terceirizado, aquela rotina, assim, né, de estagiário, e eu recebi um candidato de gente boa. E eu gosto de gente, né? Você sabe, eu te suporto. Se eu conseguir te suportar, cara, qualquer ser humano a gente dá conta. É recíproco, meu amigo, é recíproco. Eu entendo, né? Olha só, aí tá bom. Ele virou meu brother, não passou no processo seletivo. Eu dei feedback pra ele, falei: cara, a sua carreira é outra, vamos lá, que é essa animaçãozinha que o TDAH me traz. E aí eu falei, ajudei ele a encontrar um outro emprego, mandava vaga de emprego pra ele quando eu via, que eu lembrava do perfil dele. Passou 3 anos, Gustavo. Um dia ele me manda mensagem assim: Caio, a minha esposa está trabalhando numa empresa que precisa de alguém para contratar os funcionários deles. Você não faz isso para mim, não? Ou para ela, não? Eu falei: eu vou lá conversar. Gustavo, eu paguei conta, capaz de 1 ano da minha vida com essa indicação. De um cara que eu fiz uma entrevista, um processo seletivo na época eu era estagiário. E assim, ali eu percebi que cuidar de gente, além de ser muito bom para sua imagem, no sentido de dormir tranquilo, né? Ter consciência que você está fazendo o seu melhor, o quanto que isso te abre portas. Meu Deus, assim, fora da lógica. Tem uma coisa que eu acho importante salientar para todo mundo, que é o seguinte: fazer o bem para obter o bem é negócio, não é bom. O importante é você tratar, e eu não discordo de você, eu acho que acontece isso mesmo, mas eu acho que a gente tem que fazer, atender bem as pessoas, trabalhar direito, dar resultado, para você mesmo. O restante é consequência. Com certeza. Quando eu faço para obter um resultado,
cara, isso já começa a dar errado mais cedo ou mais tarde. E tem cara de barganha, né? Você fez a barganha, tem cara. Já tem é. uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se aqui, que eu gostaria de passar. Vou pular isso aqui, mas depois eu volto. Ó, tá vendo aqui? A cultura como estratégia no café da manhã. É uma coisa que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Cara, estratégia não serve para absolutamente nada, nada. Se eu não entendo a cultura, eu vejo que dá para partir muito de um psicólogo, do conhecimento psicológico, né? Da ciência da psicologia, conhecer mais da cultura. Tem um livro da Shaori que chama Clima, Cultura e Poder, que é muito bom. Eu li há muitos anos atrás e me fez muita diferença na minha vida profissional. É você entender do clima da cultura e do poder. Como que é essa atmosfera da empresa? E quando eu entendo de cultura, eu consigo um resultado estratégico melhor. Quando eu não entendo da cultura e quero impor algo, eu não consigo obter estratégia. Porque a cultura da empresa é maior do que estratégia. E mudar a cultura leva muito tempo. Então, eu preciso ter uma cultura boa. Tá, mas se a empresa não tiver essa cultura boa, eu vou levar muito tempo para mudar. Então, se eu tenho pouco tempo, eu tenho que desenvolver uma estratégia que não vá contra a cultura. E sim, pega essa cultura, dá uma pequena viradinha nela, que não uma guinada completa, mas uma pequena virada, para ela lutar a favor. Senão você vai ser destruído em pequeno ou médio prazo. Gustavão, e assim, cultura é tão importante, né? E vendendo o nosso peixe aqui, que na pós-graduação em gestão de pessoas do Instituto, a gente vai ter um módulo chamado Diagnóstico Clínico e Cultura Organizacional. Nós temos um módulo chamado Educação Corporativa, Qualificação Profissional e Aprendizagem. Nós temos um outro módulo falando sobre performance, resultado e cultura. Um outro sobre segurança psicológica e pertencimento na organização. Nós temos um sobre gestão de equipes remotas, todos permeando a ideia de cultura e das várias culturas possíveis ser estabelecidas, para que a gente consiga pensar nisso na prática, porque o psicólogo organizacional, principalmente em empresas de médio porte, o psicólogo organizacional, vírgula, o gestor de recursos humanos, né, independente da sua formação, a gente não está aqui para falar para o psicólogo necessariamente, a gente está dizendo do conhecimento da psicologia aplicável a essa área. O quanto que a gente precisa de uma noção integrativa do que é gestão de pessoas em relação à cultura. Tudo que a gente passa, né, em relação a esse processo de acolhimento da cultura precisa ser pensado sobre quem são essas pessoas que são contratadas. Atração e seleção. Quem está hoje no mercado trabalhando com recrutamento e seleção, a gente tem um conceito que chama fit cultural. Ninguém mais contrata sem avaliação de fit cultural. E você sabe o que é pior? Muitas das instituições de ensino superior de psicologia não ensinam fit cultural. Não ensina a gente a avaliar isso. E aí, como é que a gente faz para lidar com esse processo, né? Se a gente não tem tudo isso integrado. E aí, uma pergunta aqui, Gustavão, sobre o livro da Shaori que você acabou de falar, e qual que é o nome dele? Clima, Cultura e Poder. Mas antes disso, eu queria falar que Edson Soares Rodrigues, merece palmas, porque ele falou que é uma cidade maravilhosa, Patos é maravilhosa. É uma pessoa de uma inteligência além da média. Você pode ver que o Edson deve ser gente boa. Já gostei dele. Olha, essa era a observação que eu tinha para fazer. Eu quero te falar uma coisa. Eu ainda tenho, além de Anicuns para defender, eu tenho São Luís de Montes Belos. Mas São Luís de Montes Belos é para um outro papo. Porque a gente tem que falar sobre a peculiaridade disso. Mas nós estamos em Goiânia, eu estou em Goiânia, tem que defender Goiânia também. Então, assim, é muita coisa de defender. Goiânia é bom, né? Gustavo, você sabe por que você gosta de Goiânia? Por quê? Porque você me conheceu aqui. Eu fico pensando, cara. A gente não pode desconhecer uma pessoa, nem desver, né? Eu acho que não posso, né? Minha irmã é professora de português, ela me mataria de eu falar desver. Desver. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. A gente pode fazer hipnose. Deve ter alguém aqui na sala que faz hipnose. A gente faz e você apaga essa memória aí. Vou fazer uma regressão e voltar para essa época da minha vida. Eu vou te falar um negócio, você vai perder muita coisa, cara. Não faz isso não.
Tem outro item que eu gostaria só de mostrar para vocês aqui, que eu acho relevante. Gustavo, também querem a frase que você colocou, eu acho que é aquela do café. Do café? Qual foi? É, a que toma café, da cultura toma o café, toma de café. Não, é assim, ó. Minha memória é boa, viu? Vou falar. A cultura da empresa come estratégia no café da manhã. Põe a frase para tirar print, menino. Ajuda nós a fazer o marketing do trem. Espera aí, então, gente. Ô, Jesus. A cultura come estratégia no café da manhã. É, isso, Gustavo. Cara, olha aí. Que coisa mais linda. É isso aí, garotão. Essa frase é uma frase muito inteligente. Muito inteligente. Outra questão que eu queria mostrar para vocês, que eu acho relevante, é assim. Ó. O que a gente precisa realmente fazer? Se a gente fosse encerrar aqui, né? O que eu gostaria que vocês todos pensassem? O que a gente precisa para obter sucesso na empresa, como profissional, como empresário, em termos de empresa? Primeiro, eu preciso entregar resultados no presente. Eu preciso entregar alguma espécie de resultado que me dê uma possibilidade de andar no azul. Andar no azul é o meu caixa tá bem, né? Eu preciso também posicionar a empresa para o futuro. Quais são os próximos passos para a empresa? O que eu devo fazer agora que vai me possibilitar um futuro melhor? Né? E em termos profissionais também. Eu decidi fazer psicologia e filosofia porque eu queria atuar. Então, eu me posicionei, eu estou trabalhando agora para me posicionar no futuro, daqui a 1 ano, 2, estar trabalhando com isso, no meu futuro. E outra terceira questão que a gente precisa pensar e fazer na empresa é desenvolver o potencial das pessoas. É conseguir entender qual realmente é o potencial das pessoas e desenvolver esse potencial. E para isso você precisa ter um olho clínico, né? Você precisa realmente entender das pessoas. Senão você fica ali meio que perdido no tempo e no espaço e não desenvolve. Então, eu preciso entregar resultados no presente, posicionar a empresa para o futuro e desenvolver as pessoas. Isso tem muito a ver, eu diria assim, com a postura de um RH estratégico, a postura de um RH contemporâneo, a postura de um RH que colabora para a empresa realmente com coisas factíveis na geração de resultados. E eu tenho certeza que isso está na sua pós-graduação, Caio. Gustavão, e tá assim, de início ao fim, cara. A gente tem, por exemplo, um módulo específico sobre estratégia e entrega de resultados. A gente vai pensar, por exemplo, sobre RH baseado em dados, né, o People Analytics, que é um dos temas mais necessários hoje em gestão de pessoas, que a gente também não aprende nas formações de forma geral, né? E uma coisa que eu gosto, porque eu também fiz MBA, né, também fiz pós-graduação, você também fez, e a gente vai percebendo isso como muito natural. O conhecimento torna isso fácil. O que a gente fala aqui agora parece que é assim, uma coisa de outro universo. Meu Deus, que dia que vai baixar o ET de Varginha na minha cabeça, implantar o chip, que eu vou aprender a falar sobre isso com tanta facilidade. E você nem precisa ter 48 anos como o Gustavo, né? Às vezes você desenvolve isso. Gente, eu amo o Gustavo, tá? Por isso eu posso falar, zoar ele assim, à la vontade. A nossa relação com a aprendizagem, ela amplia a nossa consciência e se torna automático. A gente não dá conta mais de fazer um RH repetitivo, né, limitante, com a visão de gente que é a serviço da empresa. A gente está ali a serviço de ambos, né? Nós somos mediadores dos interesses entre empresa e colaborador. Cara, isso é bom demais, né? A gente se angustia muito, mas também é muito prazeroso. E aí, Gustavão, eu acho que a Pri também quer ir dormir, né? Tá todo mundo assim já meio mais para lá do que para cá. Queria que você finalizasse, cara, com uma visão sua, assim, que é sua mesmo, cara. Assim, fala, velho, isso aqui sou eu agregando conhecimento para essa galera, sejam eles que vão fazer ou não pós-graduação, mas de hoje, né? O que fica marcado para a gente aqui? Quem tá aí, eu gostaria de 2 minutos. E eu gostaria de mostrar o finalzinho da minha apresentação, que é um item que eu acredito muito. E no final eu coloco uma frase que para mim é muito relevante, é o que eu acredito, e eu sugiro uma reflexão de vocês. Pode ser?
Combinado. Para mim tá ok. Tá, Gustavo. Ia falar de liderança, ia falar de um monte de coisa aqui que... Fazer o quê, né? Opa, voltei. Fazer o quê? Live. Cara, a gente tem... O que não nos falta é da oportunidade, pode ter certeza. A gente vai gastar esses slides seu ainda. Então, qual o caminho a seguir, pelo menos na minha concepção, né? Eu diria o seguinte, a gente precisa ter menos peso na alma, a gente carrega peso demais, menos tralhas na bagagem, a gente tem muita mágoa, cara. Para que isso? Perdoe e vá embora. Menos aspereza nas palavras. Muitas vezes eu vi pessoas criarem confusões só porque estavam usando palavras ásperas. Gente, vamos tratar bem as pessoas, dá mais resultado e é muito melhor, assim, sabe? É bacana. Menos azedume, tem gente que é mal amado demais, né? Então, vamos ter menos azedume, menos pressa e menos consumismo. Quando você for atender uma pessoa, esteja lá, não esteja no celular, dê atenção para essa pessoa. Eu tenho uma proposta, que é ter uma leveza que admite que a vida é barra pesadíssima e que nem sempre é possível ver o lado bom da vida, no que nos desgasta, nos amedronta e nos faz sofrer. Mas mesmo quando estivermos tristes, ansiosos ou deprimidos, possamos ser pessoas que não abrem mão da civilidade, da compaixão e do mínimo de elegância para viver. Se tem uma coisa que eu admiro, é elegância. A beleza passa, mas a elegância, gente, trabalhar com um profissional elegante ou lidar com uma pessoa elegante é fantástico. Então, seja mais amável. Vive melhor quem tem competência para se relacionar. Cultive isso, aprenda a se relacionar cada vez mais. Veja as pessoas além das vantagens que elas podem te proporcionar. Avaliar uma pessoa por vantagem não é um caminho próspero, eu diria assim. Não perca o controle da sua vida e justifica como estresse. Cara, você está estressado, você vai brigar com o outro por quê? Se cuide, né? É importante sabermos nos impor e nos fazer respeitar, mas isso jamais equivale a sermos grosseiros. Quando diminuímos o peso da existência para aquelas pessoas que nos cercam, é sinal de que vivemos bem. A gente não pode ser um peso para as pessoas. Ser legal é legal. Não precisa ser rude para adquirir respeito dos outros. Não precisa estar constantemente na defensiva, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Todo mundo na defensiva. A gente precisa criar um ambiente na empresa, nas nossas famílias, nas nossas amizades, que a gente esteja mais tranquilo no lidar com as pessoas e menos na defensiva. Porque gentileza, graças a Deus, né? Gentileza gera gentileza. Isso, para mim, é fundamental. E, às vezes, a gente é cheio de opinião, mas a nossa opinião não serve para nada, né? A nossa prática, o nosso exemplo é o que faz diferença. Talvez a maior contribuição que a gente possa dar ao mundo seja a nossa alegria. Um sorriso que você dá para alguém que está passando pode mudar o dia da pessoa. E essa frase é uma frase que eu gosto muito, que eu admiro, que eu tomo na minha vida como algo importante, que resolve bastante, assim. O segredo de não correr atrás das borboletas é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mário Quintana. Eu acho essa frase fantástica. E era isso, Caio. Pulei aí um pouco. Quero te agradecer muito pela oportunidade que você me deu de estar aqui trocando ideia com vocês. Para mim foi muito bom essa oportunidade. E obrigado pela paciência de todo mundo, né? De escutar eu e o Caio aqui falar, né? Caio, será que não tem ninguém que queira levantar a mãozinha aí? Mônica. A Mônica quer perguntar, parece. Fala, Mônica. Fica à vontade. Será que foi por engano também? Será que foi... Talvez. Nath, já está matriculada, que coisa boa, Nath. Seja bem-vinda, vai ser um prazer ter você aí no nosso processo. E assim, é de gente do nível do Gustavo que a gente tem aí de professores na pós, né? Vai ser um período de 2 anos de muito aprendizado. E quando a gente foi trabalhar a grade, né? Algumas pessoas falam assim, mas 2 anos é muita coisa.
Falei, cara, 2 anos é o mínimo necessário para a gente poder pensar alguma coisa, porque olha só, 1 hora já foi 1 hora e meia e a gente tem muita coisa para conversar. E assim, o que eu gostaria muito de deixar claro é que o Gustavo é aqui o que ele é na vida, né? A gente, há 3 semanas atrás, estávamos numa segunda-feira sentado no espetinho, conversando popoca, e era exatamente nesse clima. E isso é que muda as pessoas. É gente que se faz gente, independente do lugar que está, né? E esse é um susto que muita gente tem na vida. Eu vejo isso muito na sala de aula, né? Às vezes a gente está brincando e está feliz, de boa, e os alunos olham assim com aquela cara de, nossa, cadê uma pessoa séria, né? Com aquela tom de voz grave. E aqui foi uma das situações mais leves que eu já vivi na minha vida, né? A gente está estreando uma sequência de lives aí para mostrar um pouco mais da nossa pós-graduação, e foi muito, mas muito prazeroso dividir esse tempo com você, Gustavo. Quanto eu aprendo com você, assim, eu acho que eu tenho a chance de viver ouvindo você como o JK, quando ele decide construir Brasília e avançar 50 anos em 5. Quando eu te ouço, a sensação que eu tenho é essa, que eu estou crescendo muito em pouco tempo. E para além disso, você é um ser humano incrível, mesmo com as nossas tantas diferenças de percepção de mundo, a gente consegue crescer juntos e aprender. E o Ailton quer falar, eu vou passar a palavra para o Ailton aqui. Ok. Começa com o que a gente combinou, hein, Ailton? Tá ok. Patos de Minas, né? Foi uma introdução à pós-graduação dos temas aí muito fantástico, né? Um tema hoje muito pertinente para a gente que é da área organizacional. E eu compartilho também das mesmas palavras do professor Caio. E, para mim, hoje foi um momento de reflexão. Às vezes, a gente está no mundo organizacional e eu acho que muita demanda, muita atribuição, a gente esquece de ver esse lado humano das pessoas, de valorizar as pessoas mesmo. E eu sempre falo na organização que eu trabalho, as pessoas mudaram, mas nós, como gestores de RH e como empresário, nós não mudamos ainda nossa mentalidade para vir de encontro com essa nova realidade que nós estamos vivendo. Então, esse foi um momento muito rico. Muito obrigado, Gustavo. Para mim, foi um momento de reflexão, de ampliar novos conhecimentos e também de despertar aí essa visão do ser humano. Eu que agradeço. E se eu pudesse deixar um livro para vocês lerem, né? Eu falei lá do Clima, Cultura e Poder, mas tem um livro que é muito bacana e eu acho que vocês vão achar até estranho. Assim. Mas leiam A República de Platão. Cara, com PH, assim, sabe? Tenha paciência, ler, porque ali você vai compreender muito, muito do mundo da empresa, do mundo político, e é uma realidade até hoje. Compensa a leitura e você vai ter um nível bacana, assim, de discussão. Mas, gente... Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. E nem foi combinado, né? A questão é o quanto que a gente consegue estar alinhado na mesma essência. Gustavo, vou falar um negócio pra você, cara. Não tinha pessoa melhor para começar esse negócio. Tá doido? E para mim foi uma honra muito grande, gente. Obrigado mesmo pela paciência de ter me escutado. Não sabia que tinha sido o primeiro, mas que bom, cara, que bom. Fico super feliz. Menino, a responsabilidade foi grande. E assim, gente, vocês que... Mais sorte do que juízo, né, Caio? Menino, ó, tá doido. A nossa... E assim, a gente conversou todo sobre essa palestra, a gente conversou uns 10 minutos, né? O negócio foi acontecendo, assim, a gente foi fazendo e deu super certo. Pode repetir o nome do livro? É A República de Platão, tá? A República de Platão. Muito bom. Eu ia sugerir, tem um livro que chama Bardo... esqueci. Mas é um livro bem louco, assim, que é o Livro dos Mortos dos Tibetanos, que não tem nada a ver, não fala de morte, mas tem esse nome, né? Que é um livro também fantástico de filosofia aí, que fala muito de vida e que a gente aprende muito da gestão. Mas eu acho que A República de Platão é um livro para se ler, assim. E outra coisa, quem quiser entender de estratégia, é muito criticado, né? Muita gente fala mal, eu particularmente amo, adoro, que é a obra do Porter, Michael Porter. Então, assim, qualquer livro que você lê do Porter, né, Estratégia Competitiva, Estratégia das Nações, qualquer livro assim, vai ser muito bom. Se não quiser ler os livros, que são livros maiores do que A República de Platão,
você pode ler os resumos aí que vale a pena, assim. Estratégia, para mim, é Porter. Eu estudo estratégia desde 1994. E até hoje o Porter é melhor. Foi quando eu comecei a faculdade, né? Comecei em 94. Olha, Então, Gustavo, assim, é bacana. Porter é muito bom. é por isso que eu gosto de te ouvir, tá vendo? Você estuda Porter desde que eu nasci. E eu posso aprender que Foi você. em 94, cara? Nasci em 20 de janeiro de 94, menino. Você tá doido. Meu Deus. Mas um dia você vai ficar velho. Então, E eu vou falar que você tá velho. Tá bom, gente? Brigadão. gente, obrigado. Olha, os Instagrams do Instituto Suassuna estão aqui. Todos os materiais da pós-graduação, todos os lançamentos, todas as informações sobre tudo que está acontecendo na pós estão lá no Instituto Suassuna. Inclusive, há outras pós-graduações em outras áreas, caso você tenha interesse em conhecer também. O Instituto Suassuna é, sem dúvida, referência em formação de profissionais de alta qualidade aí para o mercado. Então, meu Instagram também, @CaioFabioMartins, sou coordenador dessa pós em gestão de pessoas e psicologia organizacional com foco em resultados. E o Gustavão, que é o cara, o dominador do futuro, que está aí apresentando todo o processo de estratégia, e não só, né? Tem muita coisa bacana no Instagram dele também. A gente está no LinkedIn também, todas essas páginas aí estão no LinkedIn, para nós que somos organizacional, nosso foco é LinkedIn. Então sigam, conheçam. E aqui também está o site do Instituto. E lá no site do Instituto, nas pós-graduações, você já pode fazer a sua pré-matrícula para a pós que começa em agosto. E não é qualquer pós. Gente, eu estou falando sério. Tem gente... Olha, eu acho uma iniciativa muito legal fazer uma pós de 2 anos. Tem pós de 6 meses, gente, por favor. Comprar diploma, né? Não criticando quem faz, não é isso. Mas eu penso que a gente precisa fazer pós-graduação em algum lugar que a gente aprenda, e aprenda bastante. Gustavão, pra você ter noção do nível dessa pós, nós temos um módulo só de ética, cara. Para falar de ética corporativa, porque ninguém fala. Ninguém te ensina como lidar com e-mail, como lidar com informação sigilosa, como trabalhar com isso. A gente tem compliance, módulo de compliance, a gente tem módulo de prática preventiva trabalhista. Então, assim, a ideia é deixar você, assim, afiado para o mercado, com professores do nível do Gustavo, e pessoas do Brasil todo, né, que a gente está brincando aí mesmo com o mapa nacional, porque vai ser online, ao vivo, para você conhecer mais sobre essa área. Enfim, Priscila, eu acho que você está com a palavra aí, caso você tenha mais alguma informação para trazer, fica à vontade. Galera, muito, muito, muito obrigado. Assim, os meus alunos que estão por aqui, é um prazer ter vocês na vida, né, e ter vocês aqui também é uma referência de cuidado comigo. Obrigado. Caio, vamos encerrar, obrigada. É só para avisar o pessoal que a lista de presença está no bate-papo do Meet, para ganhar a certificação lá de quem participou. E é isso. Muito obrigada aí você, Gustavo, por compartilhar. E eu acho que eu vou colocar meu nome lá nessa lista para me ganhar horas na faculdade aí, cara. É isso aí, Gustavo, necessário, dá vontade. É isso aí. E vou agradecer a Luiz Dalva, que está fazendo um trabalho agorinha comigo e está firme aí. Um abração para o Luiz Dalva. Gente, um beijo. Fica com Deus, todo mundo aí. Gente, um abração. Tudo de bom para você, Priscila. Priscila, obrigado pelo carinho.